Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 14 e versículo de número 12, que diz assim: Tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel planteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este dará entrada em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, suscitará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão, que digo eu, há de ser já. Também o Senhor ferirá Israel, para que se agite como a cana se agita nas águas. Arrancará Israel desta terra boa que dera a seus pais e o espalhará para além do Eufrates, porquanto fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Abandonará a Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelo que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da casa, morreu o menino. Sepultaram-no e todo Israel pranteou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Aías, seu servo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Que nós observamos, irmãos, que Deus havia usado o profeta Aías para levantar uma sentença contra a casa de Jeroboão. O filho de Jeroboão estava doente e Jeroboão mandou a sua mulher ir até o profeta Aías para consultar sobre o menino, para saber o que aconteceria com Abias, o filho de Jeroboão. E a Bíblia nos diz, irmãos, que a sentença que Deus usou ao profeta Aías para falar foi uma sentença de morte. Ele disse: vai acontecer uma morte, o menino vai morrer, o menino vai ser sepultado. E aconteceu conforme a palavra do Senhor por intermédio do profeta Aías. Um tempo de justiça havia se iniciado na casa de Jeroboão. Deus me trouxe aqui para te falar que o tempo de justiça se iniciou. E ele manda te dizer mais, não vai tardar de acontecer. Foi o profeta Aías falando com a mulher de Jeroboão. E ela chegando na cidade, a Bíblia diz que quando ela chegou ao limiar da casa, o menino morre, confirmando a palavra que Deus havia usado o profeta Aías, a palavra de justiça. O menino foi sepultado, somente ele da casa de Jeroboão foi sepultado, como Deus havia dito, porque Deus disse que no menino foi achado algo bom. Mas a palavra do Senhor se cumpriu. Quero te chamar a atenção para isso. Se cumpriu com riqueza de detalhes. A justiça de Deus começou a se cumprir com riqueza de detalhes. Você já entendeu? As palavras de justiça que Deus disse que vai fazer na tua história vão começar a acontecer. As palavras de justiça que Deus determinou vão começar a se cumprir. O que o Espírito Santo me revela é que é chegado um tempo de justiça para muitos nessa terra. Muitos vão começar a vivenciar a justiça de Deus. Amandoramandacai. Muita gente se levantou contra ti. Muita gente fez o mal para você. E Deus já disse a você que vai fazer justiça. Jeroboão, irmãos, havia cometido pecado grave. Os pecados de Jeroboão eram pecados graves. Aqui nós observamos que Deus, ele tem um tempo designado para a justiça. Mas chega um momento que a justiça chega. Você tem que entender, minha irmã. Você tem que entender, meu irmão, que o tempo da justiça não é meu e nem é seu. É de Deus. Mas quando ele fala que ele vai fazer, quando ele diz que vai ser já, ele faz a palavra se cumprir. E a palavra que estava designada para a casa de Jeroboão era já. Deus já ia começar a trabalhar naquele lugar fazendo justiça. Deus está dizendo para você: eu vou começar a agir. E será grande a justiça que eu farei. Será nos mínimos detalhes a justiça que eu vou fazer. E você vai lembrar das minhas palavras. Você vai lembrar daquilo que eu revelei. Daquilo que eu falei que faria. Declare comigo: meu Deus vai fazer justiça.
pela minha história e será nos mínimos detalhes. O meu Deus vai fazer justiça pela minha história e será nos mínimos detalhes. Deus é Deus de justiça. Deus é Deus que não inocenta aqueles que têm culpa. Tem pessoas que têm culpa. Tem gente que é como Jeroboão. Fez o mal e não se arrepende. Deus deu oportunidades para se arrepender, mas preferiu continuar nas práticas errôneas. Preferiu continuar cometendo os erros, os pecados graves. Pois é, agora vai ter que aguentar a consequência, porque o já de Deus chegou, assim como chegou na casa de Jeroboão. O já de Deus está chegando também, aleluia, na vida dos teus adversários, dos teus inimigos, daqueles que servem como pedra de tropeço na sua história, que querem destruir o que Deus tem na tua vida. Vai chegar na casa deles uma justiça de Deus na vida deles, para eles entenderem que Deus é poderoso e quando Ele fala, Ele cumpre. Deus foi detalhista. Quando Deus usou o profeta Aías, Deus disse que aconteceria. Deus disse que o menino ia morrer e todo Israel iria o prantear e sepultar. Porque da casa de Jeroboão só este dará entrada em sepultura. Aqui você vê, aleluia, o profeta Aías dizendo: o menino vai morrer e você vai ver acontecendo. E foi assim, irmãos, quando a mulher de Jeroboão chegou até Tirza. A Bíblia diz que ela chegou ao limiar da casa, o menino morre. Para cumprir a palavra que Deus havia usado o profeta. E para ela entender que Deus, Aramandorabacanta, não mente, não erra endereço, quando Ele fala, Ele cumpre. Ninguém engana o servo e a serva de Deus. Ninguém se levanta contra os projetos de Deus para ficar de pé. Ixarabacantarai. Declare comigo: chegou o tempo que Deus vai tratar com aqueles que se levantaram contra mim. Chegou o tempo que Deus vai tratar com aqueles que se levantaram contra mim. Pecados graves cometeu Jeroboão. Teve gente que cometeu pecado grave contra Deus e não se arrepende. Teve gente que Deus deu oportunidade para se arrepender. Irmãos, cada dia nessa terra é uma oportunidade. É uma oportunidade que Deus dá para se arrepender, que Deus dá para o ser humano se converter a Ele e viver, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se converta e viva. Iramandorabacanta. Mas se o ímpio também não quiser, ele entra com justiça. Porque Deus é justo. Deus não vai deixar Jeroboão ficar se criando, fazendo a maldade, agindo como se nada tivesse acontecido, porque tem gente que é assim, irmãos, faz a maldade e ainda tem a cara de pau de fingir que nada aconteceu, de fingir que Deus, Aramandorabacantarai, não está vendo a maldade que eles estão cometendo. Porque, irmãos, Jeroboão não era nem para mandar a mulher dele consultar o profeta Aías. Jeroboão estava com idolatria terrível. Jeroboão estava induzindo o povo de Israel a pecar. E mesmo assim ele ainda teve coragem de consultar ao Senhor, achando que Deus havia esquecido o que ele fez, Aramandaracanta. Achando que Deus não estava vendo que ele não se arrependia. Porque Deus usou profeta para repreender a Jeroboão. Deus deu uma oportunidade, mas Jeroboão continuou no seu pecado. Continuou nas suas práticas errôneas. E o tempo de Deus havia chegado na casa dele. Assim está dizendo o Senhor: o meu tempo chegou na casa dos teus adversários. O meu tempo chegou na casa daqueles que têm se levantado contra você. Ninguém se levante contra os projetos de Deus, contra o povo de Deus, contra a menina dos olhos de Deus, achando que não vai ter paga não, porque tem. Uma hora a conta chega. E Deus está dizendo: a conta está chegando. Ribiando Arabacanta para a casa de Jeroboão. A conta está chegando para aqueles que fizeram mal. Ai, irmã, Deus é amor. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Tem gente que quer continuar nas práticas do pecado, achando que Deus tem a obrigação de amar a Ele, mesmo Ele praticando o pecado. Quando você pratica o pecado, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo se afasta. O Espírito Santo não compactua com aquilo que é imundo, com aquilo que é sujo.
Jeroboão havia escolhido o caminho dele e ele teria, Ribiandocai, as consequências dele. Ninguém plante a malícia achando que não vai colher, não, irmãos. Ninguém plante o mal achando que não vai colher, não. Uma hora a conta chega para todo mundo. Havia chegado a conta para a casa de Jeroboão. Deus ia levantar alguém para reinar. Rixaramandaracanta. O mesmo Deus, aleluia, que permitiu Jeroboão reinar, foi o mesmo Deus que desaprovou a ele. Horrenda coisa é alguém, irmão, ser desaprovado por Deus. Horrenda coisa é alguém ter a oportunidade para se arrepender e não se arrepender. Porque quando chegar lá no momento de pagar a conta, da prestação de contas, não vai poder dizer: Senhor, eu não tive oportunidade. Senhor, eu não tive como. Porque tem gente que tem como, tem oportunidade, Deus está dando a oportunidade, mas Jeroboão não quer. Aí chegou a hora de Jeroboão pagar. Chegou a hora da justiça de Deus acontecer. E não demorou não, irmãos. A mulher foi colocando o pé na cidade. Quando ela entrou, chegou ao limiar da casa, o menino morre. Como cumprimento da palavra de Deus, aconteceu tudo como o profeta Aías disse. Versículo de número 18. Sepultaram-no e todo Israel pranteou segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Aías, seu servo. Aconteceu tudo como o profeta Aías havia dito. Como Deus havia usado ele para dizer. E Deus está dizendo para você: assim como eu te revelei que eu vou fazer justiça, assim como eu te revelei que eu vou tocar, assim como eu te revelei que eu vou fazer Ribiandocai, justiça acontecer, eu vou fazer acontecer e não tardará. Não é porque ainda não aconteceu que não vai acontecer. Não é porque Deus estava dando oportunidade para Jeroboão se arrepender que ele esqueceu das práticas de Jeroboão, não. Não confunda oportunidades com isenção. Deus não isenta gente culpado, não, minha irmã. Oportunidade é para que o pecador se arrependa. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que a gente se arrependa e viva. Mas se o ser humano não quiser, a espada do Senhor está afiada para fazer justiça segundo o querer dele e a vontade dele. Tem pessoas que Deus diz para você: chegou o tempo de eu fazer justiça, de eu cobrar. Que eu vou começar a tocar, por quê? Porque não se arrependeu da maldade, do mal que fez. Oportunidade Deus deu, tempo Deus deu, mas se não quer, vai ter que viver a justiça de Deus. Vai ter que ver Deus agindo com justiça. A casa de Jeroboão pagou. E foi exterminada. Deus está dizendo: eu vou tirar Ribiandorabacantarai do teu caminho todos aqueles que não querem se arrepender, que eu dei oportunidade, que fizeram injustiça contra você, causaram mal na sua vida, causaram mal na sua casa, e você pensou: Deus não vai nem fazer justiça. Deus está dizendo: não. Não é que eu não vou fazer justiça, é que eu estava dando oportunidade para se arrepender. Mas já que não quer se arrepender, a minha justiça chega e é já, diz o Senhor. Declare comigo: o meu Deus está fazendo justiça e vai ser já, não tardará. O meu Deus está fazendo justiça e vai ser já, e não tardará. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, Deus, por essa palavra e pela justiça. Justiça essa que já está determinada, designada, Pai. Enquanto eu estou orando aqui, Ribiandocai, eu vejo um martelo batendo, Pai. Uma sentença acontecendo. Um juiz determinando, meu Pai. Esse juiz é o Senhor. O Senhor já determinou a justiça. O Senhor já bateu o martelo e vai acontecer. Assim como aconteceu na casa de Jeroboão, Pai amado. O Senhor vai começar a fazer justiça com aqueles que brincaram, com aqueles que se levantaram, com aqueles que começaram a se opor à tua vontade e o teu querer e não se arrependeram. Pai, eu creio que o tempo
tempo de justiça é chegado e não tardará. Ô Senhor, prepara o teu povo para a justiça que o Senhor fará, que será grande. Senhor, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma direção, Pai amado, para cada um deles, vai curando, libertando, restaurando, meu Deus amado, vai restituindo, abrindo porta de emprego, trazendo assinatura, causa ganha, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados. Soma cara pedido de oração aqui nos comentários, Pai, faz um milagre, o impossível acontecer e dá testemunho para o teu povo contar. Assim eu te peço, meu Senhor, e já te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que o tempo de justiça ele já determinou para sua vida, assim como não tardou de acontecer justiça na casa de Jeroboão, também não vai tardar de acontecer uma justiça na vida dos teus adversários. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.